se são 4.9 primitivas e se são 5.1 áreas. A definição de primitiva, dado f, ela se denomina primitiva de f, em um intervalo i, se quando você faz a derivada, te dá f. Tá? Em outras palavras, você pode pensar aqui que a primitiva tem uma função e outra função, tá, que quando você deriva, lhe dá f. Aqui tem, por exemplo, seja f. Então, vamos encontrar uma função que quando você deriva, tá? Quando você deriva f, te dá precisamente f. Então, aqui temos uma primitiva. Passamos os exercícios. Encontre a primitiva mais geral. Aqui verifique sua resposta derivando. Então, temos f. Temos aqui nessa primeira função. Aplicamos a regra, que consiste em somar uma unidade e dividir por essa mesma quantidade, somando uma unidade. Aqui dividimos por essa mesma quantidade. Aqui temos uma constante, essa constante, menos 2. Fica aqui igualzinha. E aqui você também aplica essa parte. Esse exponente você tem que somar por 1. E essa mesma quantidade você passa a dividir aqui. Aqui você tem menos 1 mais 1, que ficaria assim. 3,4 mais 1 é 4,4. Vamos a verificar que quando a gente faz derivada de f, temos que obter essa f que está aí. Aplicando a regra de derivada, lembre que você deriva, esse seria um número, não? Passaria aqui, seria 4,4 passa a multiplicar aqui, e esse exponente você diminui uma unidade. Então você aqui você cancela esses dois. O mesmo acontece com esta função. Você tem um exponente que passaria a multiplicar. Bom, lembra que aqui você tem menos 2 e tem esta acá. Você pode juntar estes dois como essa sua expressão aqui. Aqui você faz aqui raiz de 2 e raiz de 2 menos 1. Porque lembre que você tem o exponente, passa a multiplicar e o exponente você diminui 1. Bom, a constante que sempre temos que pôr aqui, você vai ter que a derivada de uma função constante é 0. Então, f' de f', vamos a ver que precisamente seria a função f pequena. E assim verificamos que f' de f, f' é igual a f. Em outras palavras, se pode dizer que aqui você poderia pôr f ou g. Bom, este exercício vamos a utilizar essa expressão, essa propriedade da suma de frações com o mesmo denominador. Mas vamos a utilizá-la de esquerda a direita. Ou seja, perdão, de direita a esquerda. Então vamos a distribuir aqui esse raiz de t com cada número, com 1, com t e com t quadrado, assim como fizemos aqui. Agora lembramos que essa expressão 1 sobre raiz de t você pode escrever como t a la menos 1 meio. E aqui teríamos exponente e 1. Exponente 1, aqui seria exponente. Quando você passa a multiplicar, seria a menos 1 meio. E fazendo a multiplicação de exponente, seria t1 menos 1 meio. Aqui teríamos 2. Esse seria menos 1 meio. Fazendo a conta, seria aqui, ou seja, que nossa função, na verdade, a gente já conhece como fazer a antiderivada de uma função, uma variável elevada a uma potência. Então, aplicamos a regra. Esse número, sumado 1, essa mesma quantidade vamos a pôr aqui no denominador. O mesmo acontece para cada parcela, não? Meio mais 1, e essa mesma quantidade vamos a pôr aqui no denominador. O mesmo acontece para esta parcela aqui. Bom, aqui fazendo a conta, não? Que seria meio, 3 meio. Só aí poderia ficar assim. Sempre temos que pôr aqui. Aqui falta a constante, né?
porque já estou fazendo a antiderivada. Temos aqui a constante. Então, aqui simplesmente, isso seria 2, seria passando aqui, multiplicar, não? Você multiplica aqui, isso seria sobre 1. Seria 2 multiplicado por numerador, e 3 passaria a multiplicar 1. Seria essa expressão dos terços. Agora, novamente, vamos a verificar que quando você tem essa y, você faz linha ela, vamos a encontrar esse y. Precisamente, para a regra, você sabe que tem aqui, põe uma constante, sai fora. Seria meio, passa a multiplicar, e essa quantidade você diminui 1. Tal que você obtenha, por exemplo, cancela 2, 1 meio menos 1 seria t a la menos 1 meio. E assim a gente verifica que precisamente y' de t de y. É importante aqui que a derivada você baixa o exponente. Aqui você baixa, quando você vai derivar essa função, você baixa o exponente, tá? Aqui, e você o exponente diminui 1. Essa é a regra de derivada. Para essa função, bom, a solução seria R sum. Estamos escrevendo R sum antiderivada. ¿Por qué? Porque si você deriva, derivada de secante sería secante por tangente. Y derivada de eso sería la misma cantidad y derivada de C sería C. Aquí verificado. Para esa función, aquí tenemos, por ejemplo, que 2 sai 2, ¿no? A derivada de seno, lembramos que es menos coseno, ¿tá? Y aquí sería de secante cuadrado, sería tangente. ¿Por qué? Porque lembra que si você deriva coseno, derivada de coseno es seno, ¿tá? Es menos seno, derivada de coseno menos seno. Mas aqui você tem seno, então você tem que pôr aqui um sinal de menos. Novamente, se você faz a derivada dessa função, com muito cuidado, você obtém que g' de θ é precisamente a função de g. O exercício 30, encontrei f. Bom, a gente sabe que se você tem uma f linha e você tem aqui, você pode escrever f com linha fora, não? O mesmo acontece para duas linhas. O que significa duas linhas? Que você faz derivada de f', tá? Derivada a derivada, tá? Então, sempre que você vai fazendo a antiderivada, você vai diminuindo três linhas para duas linhas. Por quê? Porque você pega essa função e você deriva, tá? Então você obtém três linhas, tá? E essa definição essa função aqui, ela é uma antiderivada de f3'. Quando você deriva, encontra essa função. É outra maneira de dizer isso. Assim será antiderivada. Entendeu? Aqui, essa hace las veces de f' y esa hace veces las veces de f'. Por exemplo, como sabemos que essa função f2' é uma antiderivada de f3'? Faz derivada. Lembra que você faz derivada de f', você tem que obter essa f' pequena. Se você faz derivada que de duas linhas, você vai ter três linhas, que é precisamente a definição da antiderivada. Bom, aqui já então, essa parte esquerda ficou clara. Vamos a passar aqui. Lembrando que esse domínio dessa função é dado, não está definida em zero. Esta função está definida em todo número, mas essa não está definida em zero. Então, seria o domínio se é. Então, tem que ter cuidado que para t maior que zero, aqui divide domínio. E a antiderivada ela está definida em um intervalo. Então, aqui temos que separar basicamente pela constante. Novamente, essa quantidade na derivada seria a mesma. E aqui seria t a la menos 4, você soma 1 e divide por essa mesma quantidade somando 1. ¿No? Menos 4 más 1 sería menos 3. Y você divide por menos 3, que sería este sinal de menos y es un tercio. Con una constante, você divide para t mayor que 0, menor que 0 para t mayor que 0. Aqui, você é o que muda a constante. Novamente, você tira uma linha, ou fazemos o mesmo racionamento semelhante, e você encontra que novamente a derivada
de t, a antiderivada sería la misma. Aqui você tem um número, você tem aqui soma 1, seria menos 2. Você divide por menos 2, quando multiplica aqui, menos 2 por 3 seria 6, até um sinal de menos com o sinal de menos 2. Da mesma maneira, aqui você tem C1 por T, que seria a definição da antiderivada de uma constante. E sempre tem que você passar a antiderivada, tem que adicionar uma constante nova. O mesmo acontece aqui mudamos solamente para... E finalmente, se você observa, para tirar a linha, seria f de t. Fazemos aqui seria antiderivada exponencial, antiderivada seria menos 2 más 1, seria menos 1. Então aqui por isso que aparece um sinal de menos, aqui ficaria menos 1. Também nesse sentido, C1 por T, uma constante é uma constante. Você faz aqui 1 mais 1, seria 2. Você divide tudo por 2, que seria multiplicar por meio. Aqui seria de 1 por T. Aqui seria mal, né? De 1 por T. E adicionamos uma nova constante. O mesmo acontece aqui. Isso aqui não está bom. Não acontece aqui. Bom, agora este exercício, quando tiramos linha, você sabe aqui. Bom, como o domínio existe que está aqui, e além disso nos dá esta condição. Sempre que nos dá esta condição, significa é para encontrar o valor da constante. Ou seja, que a nossa resposta, nosso resultado, vai ter uma f sem constante, devido a essa condição. E como t está entre menos pi meio e pi meio, vamos a ver que tangente está definida, lo mismo que secante. Por tanto, antiderivada de 2 cosenos sería 2 seno. ¿Por qué? Porque si você deriva seno, no tem coseno. Aqui seria tangente mais uma constante. Agora, esse fato que está dado aqui, simplesmente vai ser para encontrar a constante. Então, você substitui f em pi tercio. F em pi tercio, aqui substitui em pi tercio, pi tercio. Tá? Agora, por el lado esquerdo, você tem que esse f de 3 é igual a 4. E seno de pi tercio, que seria basicamente 60 graus, que seria a raiz de 3 sobre 2, que cancela. Tangente de pi tercio seria a raiz de 3. Por tangente seria seno sobre coseno. Seno seria a raiz de 3 sobre 2. E coseno seria 1 meio. Finalmente, aqui você tem raiz de 3 sumado com outro raiz de 3 seria 2 raiz de 3. Porque aqui esses 2 se cancelaram. E finalmente você isola aqui C, que seria 4 menos 2 raiz de 3. E aqui você substitui no sua F, que seria 2 seno mais tangente, 2 seno mais tangente, mais o valor da constante. Neste caso, temos duas linhas, temos que fazer 2 vezes o processo de antiderivada. E o fato de ter aqui estes 2 valores nos vai dar as constantes. Como vamos fazer 2 vezes a antiderivada, lembra, para que se você faça uma antiderivada, você libera aqui 2 linhas, passa para uma linha. E você faz novamente antiderivada, passa para F. Ou seja, que vão sair 2 constantes. Você tem aqui antiderivada exponencial, seria exponencial. Antiderivada de seno, já sabemos que é menos coseno. Essa é uma constante. Agora, quando a gente faz novamente a antiderivada, tem 2, ficaria igual. Aqui seria faz antiderivada de coseno, que seria seno, isso que ficaria igual. Faça antiderivada de uma constante, seria a constante multiplicada por a variável t. Lembra que aqui seria t, poderia ser x. E sempre que a gente faça antiderivada, temos que pôr uma constante. Agora, em f de 0, aqui seria 1, vamos substituir por 0, seno de 0, todo, substituído por 0. Então, aqui temos 0, 0, somente fica aqui, exponencial a 0 seria 1. E aqui encontramos o valor de d. Agora, se substituímos, bom, já podemos substituir por d, que é menos 2. Agora, vamos a utilizar a segunda condição, que seria f de pi 0. F de pi 0 vamos a substituir aqui por 0. Perdão, vamos a substituir por pi. Seria pi, seno de pi. E em lugar de t vamos a colocar pi. Bom, já sabemos aqui
que seno de pi es 0. Aquí ficaría 0. Y 2 exponencial de pi. C por pi sería pi por c o c por pi menos 2. Aquí sabemos que por la hipótesis f de pi es 0. Por tanto, f de pi es 0. Sustituimos por 0. Y aquí solamos esa parche que está aquí. Tenemos 2, sería negativo, ¿no? Pasaría positivo en la parte izquierda. Ese 2pi está positivo. 2 exponencial de pi que pasaría negativo. Finalmente, vamos a isolar aquí c. Pi está multiplicando, pasa a dividir. Aquí. Entonces ahora solo sustituir en la ecuación. F, note que aquí sería c por t. Y ya sabemos que c es todo eso. Dado que el gráfico de f pasa por el punto 1, 6 y que la inclinación de su recta tangente en x f de x es esa expresión, voy a encontrar f de 2. Vamos a analizar esta información. El gráfico de f pasa por el punto 1, 6, significa que esa sería la coordenada x y ese sería y más y es igual a f de x. O sea que lo que está hablando es que f de u sería 6. Y que significa que la inclinación de su recta tangente sería 2x más 1. Lembre que por definición, inclinación de su recta tangente coeficiente angular, que sería f', y nos habla que es 2x más 1. Entonces aquí tenemos f' y una condición. Por tanto, para hallar f de 2, tenemos que calcular que en f. Eso hacemos haciendo antiderivada. Que sería x a la 1 más 1, que sería 2 sobre 2. Antiderivada de u sería x. Y siempre tenemos que colocar aquí una constante, por una constante. Por tanto, aquí cancela 2 y para encontrar esa constante c, vamos a utilizar el factor de que f de 1 es 6, que es otra información que he dado. Sustituimos 6 igual a f de 1, sustituimos por 1, sería 1 cuadrado más 1 más c. Y aquí encontramos que c es igual a 4. Ya después de encontrarnos a f, siempre que el facto de tener aquí una condición adicional, além, es para el facto de que nuestra función poder encontrar el valor de la constante. Y eso se sustituir en 2. ¿no? Sustituimos en 2, encontramos que el f2 es 10. Ahora, para la sección de áreas, estime área sobre el gráfico. Tenemos o gráfico y tenemos os pontos. x0 até pi meio. Lembramos que a função cosseno, mais ou menos, é dada por esta função, aqui seria pi. Portanto, a gente está interessado, e aqui seria pi meio, está interessado só em calcular essa área que está aqui. Tá? Por isso, solamente vamos a escrever aqui o gráfico mais grande. Usando rectángulos aproximantes, 4 rectángulos. ¿tá? O sea que vamos a dividir ese hecho aquí en 4 pedazos. 1, 2, 3, 4. Y além, eles piden que a extremidad direita significa que você vai pegar aquí ese punto a direita. O sea, ese es su primer rectángulo. Você va a usar como punto, en aquella fórmula, aquí, ese x, você va a usar aquí que está aquí en la parte direita. Bueno, ya tenemos nuestra función o intervalo. El bozo gráfico, rectángulo, su estimativa es una subestimativa o superestimativa. Bueno, claramente, segundo diseño una subestimativa, porque os rectángulos ficam baixo a curva. Ou seja que a verdade é o área real vai ser maior. Ou seja, a gente está subestimando, está dando um número que é muito menor à realidade do que deveria ser a área. Então, basicamente, usamos essa fórmula E4, porque tenemos en 4 rectángulos, vamos a sumar f, o sea, vamos a calcular a suma de, lembre que aquí esa amplitud sería delta de x, que sería diferencia de intervalo sobre 4. O sea, eso tiene amplitud pi octavo. Pi octavo, cada cuadrinho, cada rectángulo tiene aquí pi octavo. Y área sería base por altura. Si usted lembra base, que sería pi octavo por altura, más altura, ¿cuánto mide ese punto aquí? Ese punto pasa por la función, por tanto sería f
avaliado nesse ponto direito. Então, como esse delta de x é constante, a gente pode fatorar aqui esse delta de x e aqui simplesmente avaliamos nossa função em os valores pi octavo, pi quartos, 3 octavos de pi e pi medios. E encontramos este valor. Estas são as extremidades direitas. Se a gente pegar agora na parte B, se a gente pegar usando a extremidade esquerda, ou seja, que nosso ponto de referência vai partir aqui, vai ser desse retângulo, vamos a avaliar aqui. Bom, você pode avaliar em qualquer ponto, na metade, na direita, na esquerda, ou exercício pede. Aqui, então, aqui você pede. Nota que os retângulos vão ficar por cima da curva. Portanto, aqui vamos a tener uma superestimativa. Aqui, simplesmente, vamos a... O que mudaria seria, vamos a colocar aqui, x0, que seria o ponto inicial, que seria 0. ¿Sí? Avaliamos aquí en ese que está aquí, pi octavo sería izquierdo de ese rectángulo. Pi cuarto sería o izquierdo de ese rectángulo. Y 3 octavos sería o izquierdo de ese rectángulo. Por tanto, sería 1.1835. Ahora, aquí vamos a usar la definición 2 para hacer una expresión sobre el gráfico de f con un límite. Pues aquí nos dan una función y nos dan los puntos o intervalos que queremos calcular. Entonces vamos a usar la fórmula que está aquí, ¿no? Simplemente por eso precisamos delta de x. ¿Y cuánto sería f? Necesitamos chi de y. Para eso calculamos delta de x, que sería diferencia sobre n aquí, como en geral. Aquí no va a ser una conta exacta. Puede ser 2, 3, 4, 5. Aquí fica indicado n, que es el número de intervalos que vamos a particionar nuestro conjunto. Ahora, ese h de x y va a ser a más y veces delta. ¿Por qué? Porque si usted, por ejemplo, aquí, ese sería x0. Cuando usted va a pasar aquí, por ejemplo, que usted hace 1, 2, 3 en 4, parte en 4, ¿tá? O sea, tener rectángulos. Cuando usted va a pasar a otro punto, lembre que eso tiene igual distanciamiento, delta de x sería ese punto más delta de x. Cuando usted pasa a otro punto, sería ese punto, o bien sería ese x0 más 1, 2 veces delta de x. Por eso que aquí sería, aparece ahí, con delta de x que ya fue calculado que sería 3n. ¿Tá? Por tanto, aquí solo sustituir f avaliado en x de y, o sea, donde aparece x, vamos a por aquí toda esa cantidad. ¿Tá? Sería f. Ese x va a ser al cuadrado, sería aquí, x al cuadrado más 1 más 2 veces por ese x, multiplicado por delta de x. Entonces sería en tal expresión. Determine una región cuya área sea igual ao límite. Agora, aqui é diferente. Inicialmente, você tem aqui sua função e você vai expressar como limite. Agora, ele te dá o limite e você vai a descobrir quem foi a função inicial e quem foi o intervalo. Bom, basta simplesmente escrever aqui a fórmula geral. Se você tem aqui a fórmula geral, você tem f avaliada em x de x y ese sería multiplicado por delta de x. Claramente, delta de x tendría que ser esa expresión aquí. Y aquí sería lembrar que por la definición de x sería a más y veces delta de x. Note que aquí tenemos y veces delta de x. O sea que eso nos indica que a sería 0. ¿Tá? Y que f, por tanto, sería tangente. De fato, essa seria a intuição, a palpite. Tá? E aí vamos a formalizar isso, seja y tangente e seu intervalo 0 pi quarto. 0 pi quarto, verificamos aqui que o delta de x seria pi sobre 4n, que xi
sería como, o A sería 0 y por delta de x, cuando vos la variedad f de x sería tangente de i pi 4n, que es precisamente lo que tenemos aquí, tangente de i pi 4n, sobre multiplicado por delta de x, multiplicado por delta de x. Esa sería la definición. Vamos a lembrar este ejercicio si você tem un triángulo con lado A y lado B y tenemos un ángulo entre ellos, a área de ese triángulo A, B, C es dado por un medio de A pela altura. Mas lembre que você traza aqui a altura, aqui tem um ângulo de 90 graus. Se você calcula seno de ângulo, seria o oposto sobre hipotenusa. Portanto, você pode substituir H aqui como B por seno del ángulo. Ese sería para un triángulo. Ahora, eso va a ser aplicado en este ejercicio. Seja n área de un polígono con n lados iguales inscrito en un círculo. O sea, você tem aqui un polígono de n lados, tá? Por ejemplo, que seja de 3 lados, va a ficar así, ¿no? Igual inscrito en un círculo de radio R. O sea, de aquí va a ser lado R y de aquí a aquí va a ser lado R. ¿Tá? Dividiendo polígono en n triángulos. Así tem 1. Dividir en n triángulos significa que você pode numerar os pontos aqui P1, P2, sería el segundo triángulo y así sucesivamente. Você tem aqui su polígono de lados. Dividiendo polígono congruente con ángulo central 2 pi sobre n, o sea que es alfa que está aquí va a ser 2 pi sobre n. Claro, la circunferencia mide 2 pi y você divide en n triángulos, o sea, ese va a ser 2 pi sobre n. Mostre que área n, que sería área de todo el polígono, va a ser precisamente dada por esa expresión. Y mostre cuando você calcula n cuando tiene infinito, o sea, básicamente está falando que cuando aquí, novamente sería área de toda la circunferencia, va a ser pi por r cuadrado, que a gente já conhece. Bom, aquí básicamente, você lembra esa fórmula que a gente dio ahora, que sería ese lado que mide R y ese lado que mide R sería un medio por lado A por lado B, haciendo comparación con esa definición de ese triángulo. ¿Tá? Multiplicado por el seno del ángulo, más el ángulo sería eso. Aquí sería un medio de R cuadrado por seno de... Más, como tenemos n lados, eso ocurre para un triángulo. Más tenemos n triángulos, por tanto solo multiplicar por n. Que básicamente sería la expresión. Sería un medio n cuadrado, por seno de 2pi sobre n. Ahora, para calcular el limite, básicamente lo que vamos a hacer, podemos usar, bien señales, vamos a usar esta propiedad. ¿Tá? Entonces, para esa propiedad vamos a multiplicar y dividir por ese ángulo, para que fique de esa manera. Cuando calculamos límite, bueno, aquí se cancelan unos términos. Cuando calculamos límite, vamos a hacer esa mudanza. Lembre que si n tiene infinito aquí, ¿cuándo iría teta? Por definición iría para 0. Por tanto, ese límite ficaría de esa manera. ¿Tá? Y ese sería 1, y aquí tenemos r cuadrado por pi. Ahí sería todo.